meu nome é Ricardo Moura, sou responsável do jogo Pai Cascais, pela técnica dos Star Fighters, que aparece escrito alguns. Quem devia estar aqui era o Paulo Lopes, que escreveu um livro, o primeiro livro sobre a história do jogo do Paulo. Não existe outro. Existem alguns livros ao longo da história de algumas técnicas, mas é tudo nos últimos, desde 1800 e 1900, já neste século. O Paulo dá-me a honra de ser meu aluno, de ser meu amigo e de ser meu professor no que toca à história do jogo do Paulo. Sou muito mais prático, eu gosto de treinar, gosto de dar paulada. A história gosto de saber, não consigo decorar nomes nem datas, é horrível. Mas, como o Paulo está vendo, estou aqui eu. Podemos falar um bocadinho. Gostava de saber o que é que vocês sabem sobre o jogo do Paulo. Vamos falar mais do que eu estar a apresentar. Assim, de acordo com o que vocês souberem, falamos um bocadinho. Que ideia é que tens? É um sistema de combate português, tradicionalmente feito nas aldeias e zonas rurais, depois vai para as cidades com as pessoas nas suas deslocações. Não nasce nas cidades propriamente ditas, eu tenho a ideia que sai mais do meio, muito mais rural. Claro que as aldeias, vilas, aglomerações de pessoas terão formas de fazer. Não sei quando é que ela começa propriamente a nível de história do jogo do Paulo, mas ainda há bocado na referência que eu disse, desde que somos seres humanos e andamos à paulada, sim, existe isso. Agora, como ciência ou arte ou jogo estruturado, certamente haverá uma altura em que ela começará e deverá ser esta parte da história. Sim. Podes ler aqui do princípio ao fim. Depois vais para ler agora. Eu quero não sabia que existia. Ele tem ali à venda. Não está cá. Não está cá. Nós não sabemos quem é que inventou, nem quando. Não há Manuel José 1400 coisa que tenha inventado. Stanley Kubrick fez um filme, 2001, Odisseia no Espaço. E tem um macaco a pegar no pau. Acho que é esse o osso. Não, é um osso. Desculpe, mas é um osso. É o osso. Mas, pois é, não é Paulo. Desde que a vara era um auxílio de caminhada. E desde sempre as pessoas começaram a fazer caminhadas, não é como agora entras no carro. Ias de um sítio para o outro, já contavas com um determinado tempo para lá chegar e usavas um auxílio de caminhada. Ainda hoje vejo os peregrinos, os escoteiros, com várias ferramentas também, para os animais, para controlá-los. Para os animais, para defenderes um javali ou de um assaltante ou o que fosse. Era uma arma que tu tinhas na mão e que servia para combater. Podemos ir para a pré-história, não vamos tão longe. Em termos de sistema de combate ou técnica que se possa reconhecer como sendo utilizado, nós temos, o Paulo que fez foi um excelente trabalho de ir buscar história, lendas, registros, escritos, tudo aquilo que possa ser, olha, isto foi escrito. Não nasceu aqui, mas 1400 e qualquer coisa, por acaso tinha aqui, quando estávamos em Espanha, fui ver. E tínhamos aqui em 1597, uma ordem real de Dom Filipe, ao corregedor de comarca da cidade de Beja, em que ele diz, entre outras coisas, que havia uns indivíduos que eram conhecidos como... que eram os bichos da malta que impunha a lei, ou mantinha a ordem, que era obrigado a usar varas, e o decreto diz que, conforme a minha ordenação, deviam trazer varas e não estarem sem elas, quando não seja fora de suas casas. Se descuidarem nisso, e muitas vezes eles dão aos criados para as transportar, pelo que vos mando que tragas sempre a vara em todos os lugares onde os andares, tanto que saís de vossa casa e não a deis ao vosso criado para tê-la, e que é contra a decência dos cargos e do serviço ao seu dispor. Isto foi Dom Filipe, penso que foi o segundo, não sei, português. Sim, essa referência ao alcaide como símbolo de autoridade e de defesa, não é? Sim. Da sua comunidade também. E existem outros imensos, desde portugueses a chegar ao Brasil. Há um relato com os índios em que os barcos chegam, o comandante, que é o barco principal, os índios não lhe estavam a ligar muito, mas havia um marinheiro que reparou que eles andavam à paulada uns com os outros
Então pediu aos índios, olha, deem uma vara e ataquem 2 de vocês contra mim. Ele reparou que eles atacavam, mas não sabiam defender, só atacavam. Então o marinheiro deu uma bateria aos 2, para lá os 2 tendidos, mas a partir daí era mais importante que o capitão do navio, porque todos os índios, aquilo não é dos nossos. Existem muitas histórias, há aqui muitas lendas, muita informação. Não vos vai dar, nascer no dia tal, isso aqui, mas dá-vos uma ligação de várias artes marciais na Índia, onde houve uma grande presença portuguesa. E dá-vos uma abertura. O João Paulo é muito antigo, já está muito longe, mas não nasceu de nada, tem algumas influências, pode ter influenciado algumas outras artes. Dá-vos um bocadinho de conteúdo de história. Hoje em dia, ou seja, em termos escritos, aquilo que nós vemos hoje como o João Paulo moderno, os mestres mais antigos que não temos registro a ensinar, ou pelo menos com documentação escrita, não era o frontal que ensinava, se existem mais antigos. Nós temos o Saloio, nós temos na Escola de Lisboa, que é aquela que escrevia mais, porque lá para o norte não escrevia tanto. Na escola, o primeiro mestre, ou seja, aquele que mais informação tem, é o José Maria da Silveira, que nasceu em 1805, mas já diz que ele aprendeu com o Saloio e com o Brazete, que já vem de antes. E esta é a escola que tem mais informação escrita, porque estava em Lisboa. Não se diz em lado nenhum, nem está prova nenhuma, nada escrito que o João Paulo nasceu no norte e veio para o sul, ou nasceu no interior e veio para a cidade. Porque cidade, no século XIV, também não era assim propriamente alcatroada, com carros. E as maltas também andavam com vagas. Aquilo que nós descobrimos está espalhado por todo lado, pelo país inteiro. E alguns em Espanha também no norte. Há períodos em que se manteve mais em certas regiões. Há períodos em que saiu das cidades, porque já não dava tanto, já não era tão bem visto andar com uma vara. E há períodos em que esteve mais concentrado no norte, principalmente durante o fascismo, que era proibido. Foi proibido durante o Salazar. Ao princípio não, ao princípio era incentivado porque era português, era uma bandeira, havia salários por todo lado, mas depois a malta começou a ser um bocadinho chata com as autoridades, proibiu-se. Mas no norte, interior, era difícil proibir, porque não havia problema por isso. Não lá demorava. E havia muito mais conflito que a malta, o pessoal lá em cima, aquilo é de Secalco para Secalco, ou as aldeias também vá, uma manhã e a gente está lá e a gente arruma e resolve o assunto. Ao passo no Alentejo, já demora um dia para chegar à cidade ao lado, com o calor que está. É já ali. É já ali, mas com o calor que está, a gente faz. Daqui a 2 meses a gente passa por lá e resolve isso. Havia mesmo, mas era menos frequente. E por isso sim, há quem diga, nasceu no norte, no interior. Não é bem assim. Ainda há menos provas disso. Há, por exemplo, o Dom Nuno Álvares Pereira, que criou as suas escolas de militares na região de Salto, por aí, que por sinal é uma das zonas onde o jogo de pau se manteve mais tempo. E ainda se mantém hoje, Salto, Cepens, toda aquela faixa que desce, que por sinal coincide com o Nuno Álvares Pereira. O Santo estava. E na altura que havia os lanceiros, havia uma série de técnicas militares que também tinham alguma relação com a vara. E o João Rocha ele manda partir as lanças grandes e usá-las. Sim. Depois há as lendas, o padre de Alves Barrota, que é uma lenda fantástica. A padre de Alves Barrota já vinha, tem histórias com o pau desde o Algarve, que ela era algarvia. Depois andou fora e veio, há assim uma série de lendas com ela, mas já se conta que ela tinha despachado um soldado uns anos antes e tinha fugido por causa disso, porque ele queria conversar. E ela disse, eu sou tudo. E ela, na altura, acho que não era. E ela disse, então pronto, vamos a isso, mas tens que me ganhar. Com 2 varas. Conheces a Red Sonja do Robert E. Howard? Não estou a ver. Ela era conhecida por ser relativamente feia, sim, com 6 dedos. Mas não era provavelmente uma mulher.
Sim. São histórias. Nós recolhemos, eu não digo esta está certa, aquela está errada. São histórias. Então ela diz, está bem, então se quiseres tudo bem, mas tens que me vencer a paulada, toma uma vara, vamos lá. Pronto, esse foi arrumado ali, morreu. E é um bocadinho isso. O jogo global tem muitas histórias, tem muitas lendas, mas também tem muita documentação e está muito entranhada naquilo que nós somos. Vocês têm mais alguma ideia assim diferente? Eu ia perguntar porquê Cascais, mas já percebia, porque Lisboa tinha a maior bibliografia, não é, sobre o assunto. Porquê Cascais? Porque eu comecei a aprender em Lisboa, no ginásio português, e antes mudei para Cascais. E andava em Lisboa, Cascais, a treinar todos os dias, e houve uma altura que disse, dava-me jeito de ter aqui um grupinho mais perto, porque eu se treinava todos os dias, ia a Lisboa de vez em quando, ia uma vez por semana ou duas. E foi assim, comecei a criar o grupo de Cascais, não era associação, era só um grupo. Durante um ano tive um aluno, durante o segundo ano tive outro aluno, que aquele saiu entre o outro, depois foi crescendo. Ao fim de 4, 5 anos já tinha um grupo bastante santo, estava o Pedro, estava a Jéssica, já éramos 9 ou 10, já deu para fazer uma associação, que era aquilo que me diziam sempre, o jogo global é impossível. A malta não se junta, nunca dá para fazer associações, houve 2 federações, morreram as 2, ninguém se entende, andaram todos à palavra. Então está bem, então vou fazer uma associação. Essa história para a palavra, não sei porquê. Não, é Estava a uma ideia, não é? Faz qualquer O coisa. jogo global era assim, é essa ideia. Então, como era impossível, eu e na altura o Humberto e este grupo de malta, então, olha, se é impossível, vamos fazer. E fizemos uma associação e mantivemos sempre a treinar. Estamos a treinar, eu estou em Cascais, eu comecei o jogo global há 15 anos. Não vou pensar muito nisso, faz preciso dizer. Ainda não tinha cabelos brancos na altura. Desculpa, que idade é Eu tenho 45. a minha idade, eu já pedi cabelo comprido, também comecei com o cabelo comprido. Não, eu deixei, está a ser filmado, mas eu deixei crescer agora, porque eu tinha o curto. Não, eu tinha o meu comprido e ao meio do caminho já fui perdendo. Eu resolvi, olha, enquanto tenho, deixa ver como é que fica. Mas pronto, começámos a treinar e temos mantido sempre. O Paulo publicou este livro, tem feito um trabalho fantástico, além do livro que deu uma Wikipédia, com toda a informação, Jogo de pau? jogopau.wiki. Tem toda a informação histórica, tudo o que ele encontrou está lá. Algumas escolas partilharam connosco, não muitas, uma ou duas, as outras não quer saber. Estava a porta aberta. Mas foi aberto, era uma plataforma aberta para todos contribuírem e continua aberta. Além disso, damos aulas, fazemos demonstrações, temos um curso de e-learning, abrimos mais 2 núcleos, Marinha Grande e Monção, temos mais 2 preparados para ver se vai, mais para o sul. Temos cara a cara. Eu acho que sim, devíamos. Nós apoiamos todas as soluções. Repara, eu neste momento tenho interessados no Brasil, Austrália, Sim. em Espanha ainda não, mas espero que um dia. Gostava muito no Porto, que é o Porto. Já lá houve uma experiência, não correu muito bem. Não correu bem, quer dizer, acabou por depois não ter seguimento e não havia uma pessoa responsável. Havia um grupo e tem que haver sempre uma São pessoa jogados ao responsável. Kennedy, não foi? É capaz. Era o Frederico lá estava, só que o Frederico também não estava lá sempre, ia mais para o Minho e voltava e andava. Frederico era Frederico Martins, para Lisboa, mas ele esteve lá durante uns anos. E está em Lisboa agora, também não está lá, mas gostava muito de. Eu tenho uma política muito simples. Estejas onde estiveres. Se quiseres aprender jogo do pau, eu e a minha associação temos que arranjar a maneira de conseguires aprender qualquer coisa. Porque nós somos poucos e se não fizermos por nos ajudar uns aos outros, isto não. Eu detesto dizer isto. Porque eu aprendi os meus primeiros 10 anos de treino, ouvia isto em quase todos os treinos. Sim, é o mesmo Frederico Martins que eu conheci e ainda dei apoio, ainda lhe deixei ir ao Museu Militar fazer demonstrações e ainda foi convidado ao meeting que nós fizemos de O esgrima. Frederico também é dos maiores especialistas, ou o maior curioso, um dos maiores curiosos da história do jogo. O Paulo começou bem há 10 anos, antes do Paulo aparecer e começar a ter curiosidade na história, que sempre tinha uma dúvida, era com o Frederico que eu ia perguntar. É das pessoas que mais sabem sobre o jogo do Paulo. Hoje em dia, para mim, a minha opinião, mas
sem querer agenda, a nossa escola que é boa, não há agenda nenhuma. Ele mete aqui a história de todas as escolas, todos os mestres que ele descobriu estão aqui, de todas as escolas. Inclusivamente foi ele a dizer a algumas escolas quais eram os mestres mais antigos deles, porque eu já não sabia, não deve fazer a própria escola. Não tem tendência nenhuma este livro. Nem o trabalho tem sido aberto para todos, tal como a nossa associação tem sido. Nós queremos é que a malta treine e jogue. Lembrei-me de uma pergunta, que agora assim, depois disto tudo, de história, já estamos a fazer perguntas. Qual é a ligação ou não ligação entre o jogo de pau e os paulinteiros de Miranda e a Fibra para si? Não tem ligação nenhuma. Aquilo é só uma dança e coreografia ou também tem sistema... O pouco que eu sei dos paulinteiros diz que é uma dança celta, que vem de uma dança celta que era feita com umas facas grandes, uns facas, e que se treinava dançando, ou fazendo aqueles exercícios. E que se foi transformando para uma dança. Não Não tem nada a ver, os tamanhos dos paus, não utiliza o que tem, não é? Se for partir, não deixa de ter armas. Não, nós usamos bengala bastante. Mas não encontramos relação nenhuma. Vocês também têm bengalas? Diferentes. Existe bengala no jogo do pau, nós treinamos com um bastão, que é a mesma coisa da bengala, só para tirarmos o arco. Mas da distância tipo o jogo de piano, cana de andar? Sim, uma bengala mesmo, só que a gente tirou o arcozinho. Sim, então depois também há bengalas que só têm a cabeça redonda. Sim, usamos com um bastão. Se quiser, depois mostro. Usamos com um bastão. Okay. A distância é diferente, Sim. as pancadas são as mesmas, com algumas adaptações, porque a distância é mais curta e o tempo é mais rápido. Há movimentações que dá para fazer com o pau, que não dá com o bastão, porque são mais lentas e não iam ser práticas. Além disso tudo, desenvolvemos a parte competitiva. Proteções, preparo. Não queremos fazer do jogo do pau um desporto de competição, mas queremos usar a competição para testar a nossa técnica de jogo do pau contra as outras técnicas do pau e contra outras artes marciais. Porque artes marciais é bonito, mas se isto não der para ser eficaz, é dança. É coreografia. Não tenho jeito para dançar, honestamente. Sim, exatamente, estamos na mesma linha, mas a coisa tem que ser eficaz, temos que trabalhar para ser eficaz, e a competição e treino. E como não queremos andar a viajar para o hospital de vez em quando, porque batemos uns nos outros, optámos por um meio caminho. Pomos algumas proteções, a vara não é de madeira, reflete um bocadinho mais, usamos o mínimo de proteções possíveis e testamos. Olha, o mestre diz que em vez de dar à tua direita, defendes assim. Então vamos lá experimentar. Se não defendeu, alguma coisa está mal. Ou estamos a treinar mal, ou não estamos a perceber bem como é que é, ou se calhar a técnica não está a funcionar como diziam. Apesar que no jogo do pau isso não aconteceu muito. Porque há um fact-checking muito rápido. é, como a coisa. E como estava a ser usado na prática até há muito pouco tempo. Funciona ou não funciona? Aquilo, não acontece muito a gente dizer, a técnica está errada ou isto não faz sentido. É muito raro. É mais frequente dizer, não, espera aí, essa técnica que estás a usar para isso não pode ser essa, tens que ir para o outro lado. Eu posso dar um exemplo do bastão. Nós estávamos a treinar o bastão para a defesa pessoal, mais ou menos, né? Já para o combate, no fim da defesa pessoal. E o treino que estávamos a fazer era alguém vir a correr para o outro lado da rua e tentar agarrar-te. Ou tentar desarmar. Basicamente o que nós queríamos treinar era, se alguém que se aproxime muito depressa, se tu consegues usar o bastão. E pela nossa lógica era, tu sais a bater. Não resulta. Por muito que a gente tentasse sair a bater, o gajo agarrava no chão. Como é que resulta? Entras a bater. Pega respeito. Apontar sempre. Mas não é fácil. Não. Porque o outro também é parvo. Mas, quando ele vem a correr, se tu avançares a bater, consegues acertar. Que, ainda hoje me custa a perceber, mas funciona. Nós testamos com 1, com 2, com 3, a sair, o gajo apanha-nos, se a gente avançar para ele, chegamos lá antes dele chegar a nós. E é isso que eu gosto do jogo do pau, pelo menos da maneira que nós treinamos, e que eu vejo também na EMA muitas vezes, está bem, os mestres dizem assim, Mas vamos por aí. vamos lá ver se isso funciona. E se não funcionar, alguma coisa tem que fazer, porque vai ter que funcionar de outra maneira Não qualquer. sou eu, é sistema, que sei qualquer coisa. Pronto. E eu acho isso muito interessante e é isso que me dá gozo no jogo do pau e é assim que eu me contento para os treinos todos os dias. Além da cultura, da história, que também que é importante e
é português. Também tem parte espanhola, porque lá no norte ligava mais à parte de cima. Porque, Portugal não tem propriamente fronteiras físicas com a Espanha, tirando uns rios. Tem fronteiras políticas, a maior parte das vezes. As pessoas em si mudam de um lado para o outro. Normalmente não há fronteira física. Há uns rios, há algumas montanhas, mas mesmo essas dá para passar, não é assim nos Pirineus. Era muito comum haver comércio e os mestres irem ensinar e virem ensinar. Isso não vejo por aí, apesar da gente gostar de ter espanhol, mas isso é uma questão. Sabes que o medo do português, desde sempre, é que os espanhóis entrem e tomem conta disto. Há malta dos brasileiros agora então. Mas agora, os brasileiros é diferente. Eu posso antes estar a ser filmado. Mas neste momento temos muitos brasileiros e todos os grupos. No meu grupo tenho o João Gregório disse antes. É questão de números. É isso. Mas não precisam de levar ninguém. Basta mandar 10% da população. Basta estar em Mandem 1% da população e já enche. Mas acho que sim. Nós temos alunos lá a treinar connosco. Temos 2 de Madagascar. Tivemos o David, que nem sei bem de onde é que ele é. É República Checa. República Checa, esteve lá o mês passado a treinar connosco. Já tivemos americanos. Não me interessa. Agora, uma questão prática, lá está, vou fazer as coisas para você. Vocês têm sistematizado aulas, por exemplo, em regime de. Tenho aqui alguém que só vai estar um mês, consegues compactar a base para um mês, ou é tudo feito em tamanho largo? Como é que é estruturado no vosso currículo marcial? Porque assim, naturalmente, quem pratica artes marciais, Sim. eu não sou daqueles que gosto de começa-se aqui e acaba-se ali. Isso é para quem vende curso e para quem quer fazer coisas assim. Quem pratica artes marciais entra no mundo e vai andando lá Sim. ad eterno, porque enquanto tiver saúde para poder fazer, vai fazer. Eu costumo dizer que isto não é 100 metros, isto é uma maratona. Às vezes tu vais entrar, está bem, a progressão inicial é rápida. Defesas, ataques, movimentação, consegues num mês já estás a praticar. Começas a ver o jogo, começas a jogar, a ir à defesa e fazer ataques. Depois tens mais 20 anos de aprendizagem em si. Ainda hoje estou a aprender, já vou há algum tempinho. Quem entra no mês sim, nós tentamos sempre dar o primeiro empurrão para que se comece a ver o jogo. Para isso é preciso saber as defesas e elas começarem a ser um bocadinho mais automáticas, saber os ataques e começar a deixar de ser combinado. Sair da coreografia e passar para a Ao naturalidade. princípio a gente diz, olha, eu não quero dar pela direita. E o gajo defende, então, agora é pela esquerda. E depois deixamos de dizer, agora vais fazer aleatório, desde que seja pela direita. E começamos a fazer ataques aleatórios pela direita. Mas são muitas técnicas. Não, ataques. Os básicos não, os básicos são enviesadas, vêm de cima para baixo, redondas, bem horizontais e arrepiadas de baixo para cima. Depois há a ponta, que é o traço, e uma de alta a baixo que nós normalmente não ensinamos logo ao princípio, porque não é. Para a base não é eficaz. E não parte a partir de rotação. E a área de contacto é melhor. A de alta a baixo não tem rotação. A de alta a baixo é braços e a nossa técnica funciona principalmente em rotação. E depois o ressaltar da madeira já cria muito mais complexidade. Se as defesas são brandas, são duras, isso muda como é que vai haver a inércia da água. Sim. Quando vem a nota da EMA, eu costumo dizer uma coisa que eu digo: atenção, isto é uma espada. Porque há A duas. questão é que eu não venho da Zema. Eu estou na Zema agora, Sim. temos feito o desenvolvimento do estudo das mesas, mas eu venho de artes marciais japonesas e que trabalhamos também bastante. Sim, então, E daí é só para entender um pouco. Sim. Os ataques. Repara, nós E treinamos. repara, o que tu acabaste de escrever, diagonais, descendentes, ascendentes e horizontais, e uma estocada, Fiora de Ibericovic tem um desenho exatamente disso que dá-lhe outros nomes. Eu adorei ver Pois, porque a sistematização, eu escrevo aqui. a biomecânica é essa, é a dificuldade muitas vezes dos mestres, que muitas vezes não têm as artes de saber desenhar, querem comunicar, às vezes é por gatafunhos, desenham os esquemas, ou pedimos alguém que nos a desenhar aquilo que a gente quer fazer. Eu sou arquiteto de formação. Sim, mas... Por isso, geometria descritiva é a minha parte. Então, eu às vezes começo a. Eu nem sempre levo marcadores, mas faço assim com o dedo no espelho: olha, é um ovo. E começo a fazer os meus esquemas também, que é para a malta perceber que é mais fácil, claro, gráfico.
E eu adorei ver que eu comecei a fazer aquilo para o jogo do Paulo, eu comecei a aprender. Tinha o meu blocozinho, pá, enviesada, é um boneco assim, e desenhava. E ainda publiquei no Facebook. Porque para mim também para perceber o desenho ajuda. E a parte complicada de passarmos para outro, porque uma coisa é nós percebemos e termos as nossas referências. Sim. Outra coisa é passarmos para outros que depois vão ter que usar essas referências. E há coisas que eu não digo, porque uma coisa é explicar ao Pedro, outra coisa é explicar a ti. E se eu te vejo que estás a fazer uma coisa bem, eu não te vou dizer essa, porque essa já está bem, eu vou corrigir outras. Porque descobri logo rapidamente que se estiveres a fazer uma coisa bem, eu dizer, olha, boa, o teu passo está correto, não estás a cruzar os passos. Logo a seguir cruzo. Porque já estás a pensar nos pés e aquilo te estragou. Se estiver bem, eu não digo, digo a outra. Depois a malta vai ouvindo todos, não é? O bastão não é uma espada, ele ressalta sempre. A gente bate, ressalta sempre, nunca fica preso no corpo, nunca entra. No entanto, a espada, um dos grandes problemas das pessoas é não estarem habituadas a fazer combate em que estejam habituadas ao ressalto dela existir. Porque a espada, apesar de tudo, tem algum ressalto e o recebemos na própria mão. Isto é uma discussão também que já houve sobre a maneira de ensinar com contacto, sem contacto, com proteções ou sem proteções. Porque nós usarmos só com sintéticos ou outras coisas, o tipo de ressalto é um, nós com um ferro e aço é diferente, e com arma a sério, que nem há loucos que fazem isso, com as devidas precauções, portanto, não é daqui que está gravado, mas isso está gravado porque já foi feito também num seminário, com proteções próprias, cotas de malhas específicas e armas afiadas, a maneira da arma funcionar é outra. Portanto, para as camadas que nós queremos depois pôr na realidade e ter a sensação do que é, e que lá está, o paradoxo disto é nós treinamos coisas que não vamos usar, principalmente por causa das armas serem afiadas. No jogo do Paulo ainda dá para mandar umas No jogo do Paulo nós temos essa discussão, mas normalmente prende-se em duas, que é ou madeira ou proteções com varas de espuma. Porque quanto mais espuma pões e mais flexibilidade, mais se afastas do que é o real. Está claro que quando bates com o real aquilo provoca logo um efeito de chamar a ambulância, não é? E os outros não. Então há um equilíbrio entre pôr muitas proteções ou não pôr nenhuma. Quanto mais proteções tem, mais risco pode ser a vara. Quanto menos proteções tem, menos risco pode ser a vara quando estás a bater muito claro. Nós tentamos fazer isso com o nosso modelo competitivo, ou seja, temos o mínimo de proteções possível e a vara flete um bocadinho mais. Em termos de diferenças, ela bate, ressalta, a madeira ressalta de maneira diferente do que as proteções. Não estou preocupado com o volume, porque a vara é redonda, bate do lado de bater, por isso ela vai solta, o que é o mais difícil para ensinar, que é descontraído. Por incrível que pareça, bater descontraído parece que é muito difícil. Normalmente andamos descontraídos, mas depois temos a vara para bater todo contraído. Não, descontraído. Eu ensino que a parte mais difícil é exatamente controlar os saltos. Quando ela bate, porque vamos descontraídos, eu digo que a partir do momento em que temos a técnica base, o atirar não é o difícil vai ser controlá-la após. Controlar os saltos. Quando bate, aproveitam um salto para o outro. Aproveitamos ou puxamos uma defesa. É uma forma de controle, de certa forma. Se vocês estão a estar, têm que saber que nada vai. Ou puxamos à defesa, ou aproveitamos para bater do outro lado. O ressalto é a nossa vida. É preciso sentir. Por isso, quando se controla muito, não há ressalto. Tem muita especificidade. A nossa técnica é muito densa, tem muita informação e é uma coisa que se vai. Eu ia estar a perguntar se é possível num medo assim, uma coisa. O básico é, claro. Depois vai-se fazendo. Eu, nos grupos que tenho, na minha grande noção, eu dei a formação base aos instrutores e eles começaram a ensinar aquilo que sabiam. Eu não posso querer ensinar até cinta preta e só depois começas a ensinar. Gostava muito que fosse assim, se nós fôssemos 10 mil. Como somos 9 lá em Cascais, não, somos mais 20 e tal em Cascais, mas nos grupos que são mais pequenos, o que eu faço é dou a base, vais ensinar isso aos teus alunos. E depois, à medida que ele está a ensinar, eu vou dando mais. Olha, vou mais isto, vou mais aquilo. E vão-me pedir, ao princípio era eu a dar, agora pera, Ricardo, como é que é? Então eu faço um filme, ou vou lá, não sei, é mais difícil. Mas vou lá, olha, vamos fazer, enquanto o resto da malta começa a treinar com os alunos, eu começo com os responsáveis. Vais ver isto, vais ver aquilo, atenção a estes problemas. Ensino jogo grupal do ponto de vista do professor, que é diferente do ponto de vista do aluno. Porque eu falo mais nos erros que podem acontecer e como contornar esses erros para tornar a coisa eficaz. Mas sim, quem entrar hoje e quiser estar um mês, aprende o básico, pancadas, defesas, movimentação. Só aprende um mês. Mas o resto
Depois tem que treinar. Depois, ao fim do mês, se não treinas mais um mês Não em adianta seguida, nada. fogo. Uma outra pergunta. Existe um currículo, Um programa técnico. programa técnico? Temos um programa técnico, está dividido por graduações, há graduações, eu há bocado tinha a cinta preta, é o amarelo, verde, vermelho e preto, são 4 cintas, cada uma tem 3 graus. Isso é uma das grandes questões na zona. Mas não existem programas técnicos. Esta é uma cinta. É tipo uma faixa. É tipo toda, tradicional portuguesa. É das poucas coisas assim mais tradicionais da nossa vestimenta, além da vara e da cinta. Existe um programa técnico, tem várias técnicas e uma evolução prevista para São 4 mil trabalhadores. amarelo, verde, vermelho e preto. Cada uma tem 3 graus. Sabe, eu Mas não com a tenho- bandeira nacional atual. eu já não tenho exatamente os nomes certos, mas quem inventou esta graduação foi o Pedro Ferreira. Ou veio do Pedro Ferreira, do mestre Pedro Ferreira da Escola de Lisboa. Há escolas que não têm graduação. Mas isso é contemporâneo ou antigo? É século XIX, Ok. não tenho mais que isso. 20, pá. Estou a falar dos anos 60, 50, 60. E ele foi buscar, ele era lá do norte de interior minho, e ele foi buscar a religião, aquilo que se praticava na aldeia dele. Então o que ele foi, quando se nasce, quando os miúdos eram batizados, costumavam ir dourado ou amarelo, então ficou assim, está amarelo para quem começa. Quando se fazia a primeira comunhão, ou a segunda, já não sei, os miúdos começavam a usar uma faixa verde para se identificarem na aldeia, então ficou a faixa verde. Quando já eram assim, os moços casadores, né, os rapazes, coisa, passavam a usar uma cinta vermelha, acho que era a segunda comunhão, ou confirmação de qualquer coisa, passavam a usar uma cinta vermelha e já eram considerados jogadores, já podiam ir defender a aldeia. E depois, quando se casavam, os homens passavam a usar uma cinta preta, então era alguém que já podia ensinar aos próprios filhos. Já tinha a maturidade. Era um professor, e então o jogo pau ficou assim, amarelo, verde, vermelho e preto. Depois havia na aldeia o culto regedor, que era o gajo mais importante da aldeia, não era presidente da Câmara, não era eleito, mas tinha mais dinheiro e que ou tinha a fábrica, ou tinha o terreno, e as pessoas, usavam a cinta roxa. Então o João do Pau decidiu, nos anos 80, salvo erro, que haveria um cinta roxa em Portugal. Todas as escolas, o mestre, que era mestre mais velho, tinha a cinta roxa. Ninguém quer a cinta roxa. Mas aquele próximo a morrer, por isso não quer. É sempre o mais velho, é o mestre que é mais. Quando morre o cinta roxa, a cinta passa ao mestre mais velho da altura. Mais velho ou mais experiente? Mais velho. Ser velho em idade, outra coisa é ser velho em experiência. Não, tem que ser mestre, dar aula e ser mais velho de idade. Porque experiência, dependendo da escola, cada um acha que o seu é o que tem mais. Eu não estou propriamente de acordo, acho que cada técnica devia ter o seu mestre principal, ou pelo menos o responsável da escola. Mas tudo bem, eu não faço tensões de cinta roxa. Estou muito bem com a minha cinta e nunca fiz jogo do pau, nem arte marcial nenhuma para ter gosto de cinto. Mas vai à loja, compra ou pinta ou qualquer coisa, e se queres um cinto preto, arranja-se. Agora nem sequer são muito jeitosos, as cintas nem são muito jeitosas para prender as calças. Porque já não São mais baixas, fica assim, faz-te cinta e sempre aperta um bocadinho e tal, mas nem são muito favoráveis para isso. Mas pronto, não se faz muito por causa das cintas, mas existe um programa técnico e existe uma progressão e reconhece isso com as graduações. Infelizmente na minha escola só há um cinto preto, sou eu. Gostava que houvesse mais, mas temos tempo, não há pressa. Temos um cinto vermelho e alguns verdes, já bastante. Fazem provas para subir a graduação? Nós fazemos um evento ou anual ou 2 em 2 anos, depende, em que eu reúno as escolas todas, neste caso são as 3, mas a grande não são em Cascais, fazemos um estágio. Só que quando vão para o estágio eu já sei quem é, eu conheço, ou se não conheço já estive a falar com o professor da região, da zona, e já tivemos a ver mais ou menos quem é. Por isso quando eu chego ao estágio já sei
o que é que cada um sabe e que graduação é que merece ou não merece. Por isso, fazemos o estágio só para tirar dúvidas e verificar, e dar um empurrão na técnica para mais para a frente, e depois é atribuída a graduação. Por enquanto sou eu, gostava de deixar de ser, espero que sim em breve, e passem a ser os meus alunos mais graduados a dar esse reconhecimento. Criámos uma tradição, não sou eu que ponho a cinta aos atletas, é um colega mais graduado que lhe põe a cinta. Porque é mais o reconhecimento entre nós do que propriamente ser eu. Eu sei que é que eu não sei. É entre pares. Eu reconheci a parte, tem que se vender. Eu acho que gostei imenso daquela chapinha que dão na competição, achei fantástico. E vou implementar isso nas nossas competições. Foi aqui que queria fazer isso. No jogo pau. Mas eu faço essa questão. Se o Pedro me passar a cinta verde, há de ser uma cinta vermelha que lhe vai dar a cinta verde a ele. Mas isso porque já tens uma cinta vermelha. Sim. Senão não consigo. Se não tinha que ser. Mas há sempre um colega mais graduado a pôr a cinta. Pá, é um gesto que eu acho muito importante, porque o Pedro não vai chegar a cinta verde se não tiver um gajo ao lado para treinar com ele. E nós treinamos 1 para 1, 1 para 2 ou 1 para 3, se não houver 4, não há 1 para 3. E quando eu tenho alunos amarelos que às vezes me chamam a atenção para coisas. Eu quero saber. Se eu estou a treinar, eu para mim às vezes, olha, o meu pé está a mexer mal. E há um puto de 16 anos que me diz, olha o pé, vou corrigir. Faz bem, é uma amizade e é um respeito. E nós temos mais que sermos trabalhamos todos para um caminho a peito. Não é este que sabe tudo. Pá. Nem tenho filho, se bem que eu quisesse não conseguia fazer isso. Epá, não dá. É muito protocolo, muita coisa. Eu estou aqui sentado. Não quero, não gosto, não sou capaz de fazer isso. Temos de trabalhar todos. E meu pai costumava, meu pai era administrador hospitalar. E uma altura que passou para o departamento de informática. E ele, no início de carreira, tinha sido programador da IBM, mas já há muitos anos não fazia. E eu perguntei, sabes alguma coisa de informática para trás deste departamento? E eles faziam, eu não preciso saber. Eu tenho que saber alguma coisa para poder pedir às pessoas que sabem mais do que eu para fazer. E tenho que confiar nas pessoas que estão na minha equipa. E eu achei isso, fantástico. É mesmo isso, e eu faço isso no jogo do Paulo. Eu sei aquilo que sei, ensino a toda a gente tudo o que sei, e quem treina comigo faz o mesmo coisa. Não há nada escondido. E acho que é uma boa maneira de estar. Se houver mais dúvidas, não. vamos às danças. Já não sei se vamos ter danças.